Esse vídeo é um pouquinho meio fora da casinha, porque eu quero falar a respeito de 2 situações que, poxa, soa, estranho, estranho. Essa é a palavra? Não sei se estranho é a palavra, mas soa estranho. Sobre 2 dirigentes de 2 instituições que das quais o Cruzeiro, uma delas o Cruzeiro pode estar tirando um jogador e a outra o treinador deixou-se oferecido, né? No caso, o Marcos Salum e o Fábio Pisamiglio, eu acho que é isso, eu acho que é assim que lê o nome deles. Dirigentes de América e Juventude, 2 nomes importantes, nomes fortes do futebol de Juventude e América, que se mostraram um tanto insatisfeitos com a forma que o Cruzeiro está trabalhando no mercado, a maneira que o Cruzeiro está se posicionando, né, que para muitos cruzeirenses, inclusive, para muitos cruzeirenses, não é a forma mais adequada, né? Aliás, tem umas coisas que a gente fica meio tentando entender. Se o Cruzeiro não contrata, o time não tem dinheiro, o time não coloca a mão no bolso. E quando o Cruzeiro faz propostas, quando o Cruzeiro quer contratar, aí não pode, porque está gastando muito dinheiro. A gente não consegue entender muito bem, mas isso aí é coisa de torcedor mesmo. E a gente entende perfeitamente, não é o julgamento, não, é observação isso daqui. O Cruzeiro, foi demonstrado, né, o interesse do Cruzeiro no técnico do Juventude, o treinador do Juventude, Thiago Carpini. Thiago Carpini, que é um bom técnico, jovem, estudioso, que tem uma proposta de jogo que interessa ao Cruzeiro, não é a minha preferida, mas interessa ao Cruzeiro e é um bom técnico, sim. Não é porque não é o meu preferido que não seja um bom treinador, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um camarada que a gente sabe que tem uma margem de crescimento muito positiva, vem de bons trabalhos, né? Com equipes de menor expressão. E o Cruzeiro consultou, assim como consulta todos os bons profissionais da área. Se vai caber no bolso ou não, é outra história. Se vai fazer proposta ou não, é outra história. Se de fato interessa a ponto de uma investida ou não, isso aí é outra história também, faz parte do mercado futebolístico. Está no mercado, todo mundo está no mercado, esteja empregado ou não esteja empregado, está no mercado, correto? E o Thiago Carpini, depois que a coisa com o Gago deu uma esfriada, o Thiago Carpini entrou na pauta, o Paulo André ligou para o treinador e tiveram uma conversa amistosa ali, claro, Cruzeiro falando por que estava ligando através do Paulo André, e o técnico ficou balançado. Aí os colegas da Itatiaia foram lá, fizeram uma entrevista com esse treinador, na verdade, entrevista remota, né? Ligaram para ele, conversaram, e ele deixou claro, velho, que, que se o Cruzeiro fizesse uma proposta, ele ia aceitar. Ele deixou isso bem claro. Deixou bem claro. Porque o Cruzeiro é gigante, porque o Cruzeiro tem um projeto interessante, que as coisas vêm dando certo. Nem sempre acontece do jeito que a gente queria que acontecesse. Mas dizer que não está dando certo também seria leviandade da minha parte. E que se o Cruzeiro formalizasse, porque neste momento ele estava trabalhando lá dentro do Juventude e que estava projetando o ano, o Campeonato Gaúcho, e também projetando a primeira divisão, né? Trabalhando com nomes e tal, aquela coisa toda. E que estava com a cabeça lá, mas se chegasse uma proposta do Cruzeiro, tudo isso poderia mudar. Óbvio, é o Cruzeiro. Uma das 5 maiores equipes do futebol brasileiro. Disparado. Isso aí é qualquer um que tem sã consciência sabe que o Cruzeiro é um dos 5 maiores clubes do futebol brasileiro e está de volta à América. Isso chama a atenção de qualquer um, seja treinador ou seja jogador. Só de alguns torcedores que falam que são cruzeirenses que não. Mas tudo bem. Isso foi uma crítica. Aí o dirigente, o principal, o presidente, o Marcos, veio a público dizendo que pegou mal a entrevista, que o Carpini pegou mal por quê? Pegou mal como? Todo mundo que está embaixo quer subir, gente. Isso é uma realidade, e com todo o respeito que a gente deve ao Juventude pela sua grande história de existência. A gente deve o respeito, mas não existe comparação, não tem pé de comparação entre Cruzeiro e Juventude. Então não pegou mal, o treinador está no direito dele. Quer dizer, o dirigente tem o direito dele de achar que pegou mal. Ok, é direito dele. Mas o treinador também, o Thiago Carpini, ele tem direito de manifestar o interesse de trabalhar num clube
com a grandeza do Cruzeiro. Porque ele mostra que tem potencial para isso e esse potencial sendo reconhecido por um clube da grandeza do Cruzeiro. Velho, brigar por quê? São pontos que eu queria tratar aqui. É o posicionamento do dirigente, ok. Posicionamento do técnico, ok. E a minha opinião sobre os dois âmbitos. Todo mundo quer vir para o Cruzeiro, né? Só que nem todo mundo vai receber o que o Cruzeiro, nem todo mundo quer receber o que o Cruzeiro quer pagar. Mas com o Carpini seria diferente. Ele viria sim se o Cruzeiro fizesse uma proposta. Mas o Cruzeiro está em outra frente, todos nós já sabemos, foi falado no programa de agora há pouco, aliás, líder de audiência no horário, graças a Deus por ter você por aqui. E o presidente, o dirigente do América, Marcos Salum, também está nervoso com o Cruzeiro, está brabo. Por quê? Marcos Salum, junto com a trupe do América, a galerinha lá, andou falando algumas coisas quando o Cruzeiro estava afundado na merda, lá na segunda divisão, sem dinheiro para comprar nem comida para os jogadores. E eles disseram, né, alguns lá de dentro do América mesmo, isso ninguém me falou, e não é achismo, não é sensacionalismo, que o Cruzeiro tinha deixado de se tornar a primeira força, que já não era mais na segunda força, que era a terceira força, que agora não existia mais clássico entre América e Cruzeiro, que o clássico do América era com o Atlético, e aquela bagunça toda. A gente ouviu isso da boca de treinador, né, alguns dirigentes, e, enfim. Só que o Cruzeiro foi lá, atrás do principal jogador do time do América, Emmanuel Martínez. O Ema joga demais. E o Cruzeiro, se não formalizou, a informação que eu tenho aqui formalizou, mas tem outras informações circulando, inclusive uma do Samuel Venâncio que não formalizou ainda, uma proposta para o Martínez. E isso deixou extremamente incomodado. Se não formalizou, vai formalizar. Porque o Cruzeiro interessa em contar com o jogador para a próxima temporada. E o América, com todo o respeito que devemos ao América pela sua existência. Mas não dá para comparar Cruzeiro com América. Não existe comparação entre Cruzeiro e América. Em absolutamente nada. Isso é uma realidade, não é faltando respeito com a América. É absolutamente natural que um time de primeira grandeza, como é o Cruzeiro, vá atrás de clube de terceira, quarta grandeza para poder tentar tirar dele os principais jogadores. Isso é um fato. E não é faltando respeito que a gente fala isso, não. Isso se chama futebol. O Cruzeiro tem sim que aliciar os jogadores dos clubes de menor expressão, ou dos clubes até mesmo de grande expressão, mas que estão passando por um momento de conturbação. Eles fizeram isso com o Cruzeiro, não é vingança não. Isso é futebol. O mercado existe para isso. Então não tem que ficar bravinho. Tem direito? Tem, mas não tem que ficar bravinho. Porque a realidade é essa de hoje. O Cruzeiro buscando os melhores jogadores das equipes que são menos capacitadas no cenário. O Cruzeiro sempre trabalhou assim. Os grandes clubes, o Flamengo, São Paulo, o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, essas grandes equipes ao lado do Cruzeiro, elas trabalham sempre assim, focando no quem é o jogador do time, vamos colocar aqui do Figueirense que está destacando. Vamos lá fazer uma proposta. Quem é o time do Cuiabá? Vamos lá fazer uma proposta. Quem é o jogador, né, do time do Cuiabá? Quem é o jogador do América Mineiro? Vamos lá fazer uma proposta. Vamos fazer uma proposta. Porque o camarada, ao ver, ele está sendo atraído por uma grande instituição. O Cruzeiro está de volta na América. O Cruzeiro tem um dono que leva o nome do Cruzeiro para o mundo inteiro. O mundo inteiro quer ver o time do Ronaldo, gostando quem não gosta do Ronaldo ou não. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Não vamos fugir disso, porque essa é a nossa verdade. Tá bom? E quando o Cruzeiro aparece e coloca uma proposta, e a informação que eu tenho é que o staff do jogador agradou. Do interesse, da proposta, como a minha fonte me disse, que foi já a proposta, mas se não a proposta foi ainda, do interesse do Cruzeiro em contar com o jogador. O Cruzeiro está de volta na América, o Cruzeiro vai disputar uma primeira divisão, o Cruzeiro vai fazer investimentos importantes. São 3 nomes com a capacidade técnica do Matheus Pereira. Quem é que não quer estar num clube da dimensão que o Cruzeiro tem hoje, tanto institucional, quanto populacional, quanto futebolisticamente falando? Todo mundo quer participar de um negocinho aí. Nem sempre os valores vão agradar, mas todo mundo tem um interesse sim. Fica aí a minha posição em relação à insatisfação desses dois dirigentes, seu Marcos Salum e Fábio Pisamigli, respectivos diretores de América e Juventude. Eu sinto muito. Eu sou Cruzeiro.